Fala, Celso 5. Vou retomar um pouco do que eu falei no vídeo anterior, né? A questão da legislação brasileira, né? As nossas leis, o nosso sistema legal, nosso sistema judiciário, não sei, mas as leis brasileiras, né? Volto, o meu ponto de partida quando eu falo da legislação brasileira é a teoria da curvatura da vara verde, né? As leis nossas eram umas leis de repressão, então completamente de um lado, ditadura militar, aquela coisa toda, e de repente veio a redemocratização e a lei cidadã, a Constituição Cidadã de 88, que foi para o outro lado. Direitos civis, direito ao povo, né? E concedeu-se inúmeros direitos aos cidadãos e direitos processuais. Não pode isso, não pode aquilo, e essa lei foi virando uma coisa de retalho, onde foi se colocando coisinhas, foi se costurando coisinhas, as PECs, as propostas de emenda constitucional. Hoje em dia, o menor de idade, não importa a idade, você não pode mostrar a imagem dele, você não pode citar o nome dele, né? A pessoa que cometeu um delito, um ato infracional, um ato infracional é para os menores, né? Cometeu alguma coisa contra a lei, você não pode dizer que ele é um ladrão, que ele é um bandido, que ele é um assassino, porque você pode ser processado, é o suspeito de. Então você viu que como você está dando direito para a pessoa que agiu errado, né? E a sociedade brasileira está começando a rever isso, né? Continuamente, constantemente, quando acontecem coisas mais pontuais, como o caso lá do Cão Orelha, né? Que 4 jovens são suspeitos de terem matado, né? A população já vem. Quando são jovens de menor, a questão da redução da idade penal, né? Em outros países, não importa a idade, dependendo do crime, é condenado, pronto, acabou. Não importa se tem 10, 12, 15, 16 anos. No Brasil, não. Enquanto não tem 18 anos, ele vai ficar retido numa entidade por um ato infracional, ele vai ficar lá cumprindo uma pena mínima, uma mínima mesmo. Se fosse num outro caso, um adulto que cometeria lá uma ação, uma atitude de 30 anos, o jovem vai cometer ali, vai ficar 3, 4 anos retido, né? Então, esse debate da redução da idade penal volta constantemente, né? Você não pode dizer que é bandido, tem que dizer que é suspeito, você tem que dizer que você falou com as defesas de não sei quem, de não sei quando, de não sei o quê. Então, aquele nhe, 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 né? A questão do cão orelha lá, um dos pais já falou, mas não tem nada contra ele. Não se tem provas contra, ou seja, já se construiu uma argumentação, já se deu tempo deles combinarem entre eles com os advogados que eles vão falar, etc, etc e tal. Mas o mais perigoso é que estão começando a surgir casos no Brasil, né, que eu não concordo, mas é uma situação que teria que ser pensada mais profundamente. A população está fazendo justiça com as próprias mãos. O caso do Cão Orelha. Não poderia lá divulgar o nome e a imagem, né? A juíza lá, que dizem que é amiga da família, proibiu mencionar o nome e a imagem. Quantos perfis nas redes sociais, mas escancararam fotos dos suspeitos desse ato brutal, os nomes desses atos brutais, né? Um monte de perfis foi criado exclusivamente para isso, para divulgar isso, né? Um advogado de uma das famílias disse que iria processar quem divulgasse o nome ou as fotos, mas surgiu a rodo perfis nas redes sociais divulgando isso. Então, opa! Teve um caso em Goiás, se não me falho a memória, de um ex-pastor
que abusou sexualmente de uma menina, foi preso, foi julgado e preso, ficou 2, 3 anos preso e saiu em liberdade, né? Aquelas possibilidades que tem de serviço comunitário. Arará. O que aconteceu? Ele estava na praça da cidade fazendo o tal do serviço comunitário, passaram 2 pessoas de moto e mataram. Numa outra cidade, também um pedófilo, né? Agora não era um abusador, era um pedófilo que foi preso, né? Teve todas as regalias da legislação brasileira e saiu com poucos anos de prisão, né? Algumas pessoas foram lá e desfiguraram o rosto. E isso que são as que a gente fica sabendo e as que a gente não fica sabendo. Então, o medo é, teoria da curvatura da vara verde, estava num lado, foi para o outro. O medo é que volte para cá de novo. Então, tem que ser pensada alguma coisa, né? Aqui na nossa cidade já tivemos inúmeros casos, né? O caso daquele empresário que roubaram as coisas do estabelecimento comercial dele, ele foi lá junto com a polícia pegou, papapá. Enquanto a polícia fazia o relatório, a pessoa saiu pela porta da frente. Numa atitude, sabe, bem, teve um outro que já era freguês da polícia, que ele foi preso mais de 18 vezes. Ele não ficava 2 dias preso. Já vinha alguém para libertá-lo da prisão. Como que uma pessoa assim consegue pagar um advogado, porque tem que ser um advogado, né? Para fazer isso, para libertá-lo da prisão toda vez que ele é preso. Né? E o problema também, vamos ver por outro lado agora, é dos policiais. Nós sabemos que existem no nosso país inúmeros, a maioria de policiais decentes, corretos e tal. Mas e aquele percentual ínfimo, mas que existe, de policiais vingativos? Que eles vão ver, pô, vou lá, prendo o fio da manhã, o cara vai preso, ele ri da minha cara, ele sai pela frente dando risada. Esse percentual ínfimo que nós sabemos que temos de policiais não muito bem preparados, corre o seu risco de o quê? De eles fazerem justiça com as próprias mãos. Ou a população fazer justiça com as próprias mãos. Então, precisa ser feito alguma coisa, precisa ser discutido esse assunto, né? E lembrar sempre, existe um ideal e existe um real. O ideal seria que a pessoa presa, ela pensasse nos seus erros, se arrependesse, blá, blá, blá. Mas a gente sabe que no real não é muito bem assim, não. Não chega a 50% dos que lá presos pensam assim. Não! Então, né? Ano de eleição, de legislativos estaduais e legislativos federais. É hora de a gente pensar um pouquinho, né? Ver que futuro aguarda o nosso país. Até mais! Fala, Celso!